Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você que está nos acompanhando neste momento no canal 15 da NET e também no Unifra Online, o nosso canal no YouTube. Tá difícil para sair hoje, hein? José Quintana Júnior, tudo certo? Parceiro de sempre aqui no Central do Esporte, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, né? Professor Gilson Piber também, nosso parceiro de sempre. Tudo bom, professor? Senhor, tudo bem? Certo? E o professor Henrique Braibante, técnico do União Independente Futsal, é isso, professor? Isso mesmo. Classificado para a próxima fase, só aguardando agora para saber se classifica em primeiro, em segundo, talvez até em terceiro, é isso? Isso, Na a chave. gente tem mais uma partida, né, fora de casa contra a equipe de São Gabriel e com a possibilidade de chegar na primeira colocação. Além do futsal série bronze, a gente vai falar também de Olimpíada Rio 2016. A gente tem aí a Maria Portela nesta quarta-feira lutando em busca de medalha, a gente tem o Gilvan Ribeiro na semana que vem. Nós temos também o Eduardo Menezes no hipismo, que também vai disputar no próximo fim de semana as provas individuais e por equipes. Então o Central do Esporte está começando agora com muito entusiasmo aí para falar da Rio 2016. Começamos batendo um papo já com o professor Henrique Braibante. Professor Henrique, como a gente estava falando no começo do programa, então a equipe tem mais um jogo nesta primeira fase, né? Enfrenta o Palmeiras de São Gabriel, é isso? 8 da noite, próximo sábado. Se vencer, confirma a segunda posição ao menos, é isso? Sim, a gente está, né, com o mesmo número de pontos de Saltos do Jacuí, né, que vai jogar contra a equipe da Uruguaiana, e se houver um empate e a gente vencer, ficamos em primeiro. Se a Uruguaiana vencer, né, a gente já tem a segunda colocação. Então a expectativa é muito boa, a gente está bem concentrado para conseguir, só a classificação não é mais o nosso primeiro foco, né, a gente está querendo melhorar essa campanha para lá na frente a gente poder usufruir. Sim, olha só, o professor Gilson, José Quintana Júnior, eles vêm de uma vitória no último fim de semana, 5-1 num clássico local. O professor Gilson Piber, inclusive, esteve no ginásio, professor, acompanhando. E a gente tem os gols agora para mostrar para o pessoal de casa, nós acompanhamos aqui pelo telão e tela cheia para quem está em casa. Os gols, a partida foi no Centro Desportivo Municipal, professor Gilson Piber, o senhor que esteve lá, gostaria que o senhor comentasse sobre esse jogo aí. Olha, o primeiro tempo bem equilibrado, né? A equipe do União Independente impondo o jogo, a UFSM marcando e usando a estratégia do contra-ataque, né? Os dois goleiros, o Matheus e o Edinho, foram destaque, porque oportunidades foram criadas pelos dois lados, mas o gol não saiu. Daí no segundo tempo, a postura da UFSM mudou, né? O time saiu um pouco mais pro jogo e quem se aproveitou, né, disso foi o União Independente, que em menos de 1 minuto marcou 3 gols e com essa vantagem praticamente administrou, né, o resultado, ainda marcou o quarto gol, sofreu o gol de desconto e fez o quinto. Né? Gostei das duas equipes, a UFSM, claro, poderia ter feito uma campanha melhor, mas o União Independente, um time muito consistente assim, no aspecto tático, uma equipe forte fisicamente. O Bernardo, né, o número 5, é o articulador dessa equipe, mas marca forte, tem poder de fogo, tem jogada ensaiada. Olha esse gol muito bonito do Wagner, né, a bola do segundo pau do Bernardo, né? Uma avenida na ala esquerda. Deixou livre, né? Faz e vem me cumprimentar, né? Mas eu gostei do nível. Fazia muito tempo que eu não via uma partida bem disputada de futsal aqui em Santa Maria e o jogo evidenciou, né, essa situação boa do União Independente, classificado já algumas rodadas, e mostrou também um pouquinho da evolução da UFSM que demorou para engrenar no campeonato, né? Se tivesse conseguido mais alguns resultados, principalmente na primeira fase, de repente estaria lutando também por classificação. Um pouco melhor. A equipe da UFSM, Quintana, professor Gilson, professor Henrique, na verdade tem 8 pontos nos mesmos 13 jogos, mas não tem mais chances de classificação a equipe da UFSM.
Lembrando agora, Quintana, que nós acompanhamos também o União Independente Futsal em temporadas anteriores, principalmente no ano passado, Sim. E a realidade era muito diferente dessa realidade de agora, né? Olha só que diferença de uma temporada para outra, né? O que, de certa forma, destaca o trabalho feito pelo professor Henrique Braibante. Teve uma mexida grande, acredito, né, professor? No início do ano, né, quando surgiu a possibilidade do convite, a gente conversou bastante sobre quais seriam as metas, né? E a minha proposta de trabalho era aproveitar, né, o que estava sendo feito, porque não é fácil fazer uma evolução, e isso a gente acredita que pode ser o segredo de tu chegar a uma equipe consistente, uma equipe boa. Não vai ser de um ano para o outro. Aproveitar, mas bater principalmente nas teclas que tinham que ser batidas, né? O que estava dando errado? Por que a equipe não conseguia engrenar? Né? Como é que estava terminando o ano? É muito importante saber como termina, né? Às vezes, a gente não pode chegar no final do ano desmantelado, né? E não passa só pelo resultado, passa por todo o trabalho que é feito pela diretoria e pelo comprometimento, né? Uma coisa que a gente bate muito é o comprometimento. Sendo uma equipe amadora ou uma equipe profissional, a gente tem que bater nessa tecla, porque senão não tem como esperar outro resultado. E para que a gente se motive e exija condições melhores, a gente tem que dar esse passo. E o primeiro passo a gente bateu muito na tecla do comprometimento. Comprometimento, professor. É fundamental, né? E é uma palavra que o técnico Tite fala, né? Comprometimento, merecimento, principalmente. Isso. Mas me lembrou isso agora, né? Uma equipe que tem isso consegue, por exemplo, estar nesse momento em segundo lugar de uma chave de 8 equipes, se não me engano, né, professor? Lembrando que dessas 8, 5 passam para a próxima fase e o União está lá, quer dizer, com rodadas já de antecedência. Sim, né? sim. E demonstra também a qualidade do trabalho. Né? É o terceiro ano que o União Independente disputa essa competição. Nos outros 2 anos enfrentou, né, muitas dificuldades, né? Numa etapa até foi adiante na competição, mas agora, professor, né, é uma equipe mais ajustada, uma equipe mais encorpada e também tem peças de reposição. Isso é importante vamos dizer assim, no novo futsal, no futsal mais dinâmico, que tem que fazer uma jogada ensaiada, que tem que trocar aquele quarteto, né? E parece que há esse entendimento também daqueles que entram. Isso é um ponto que a gente conseguiu evoluir bastante, não foi de uma hora para outra, né? A gente treinou e pensou muito nisso. E a minha ideia inicial, era uma proposta, não sabia se ia ter êxito nisso, mas eu sempre quis ter uma equipe B. Né, que disputasse o campeonato da cidade, disputasse outros jogos e treinasse em paralelo. Por quê? Porque a gente tem que ter uma reposição e daqui a pouco, se surge a necessidade, a gente não pode ir lá na casa do jogador, agora me ajuda, ele não está preparado, então tem que estar em atividade. Nessa, a gente evoluiu um pouquinho a ideia e conseguiu formar uma equipe sub-20. Conseguiu colocar no estadual, é uma coisa muito difícil, é o primeiro ano do União colocando uma equipe sub-20 e agora o sub-20 caiu fora do estadual, já está todos os atletas incorporados à equipe adulta e foi isso que nos ajudou muito, um dos pontos que nos ajudou muito na vitória contra o FSM, porque os meninos já sabem o nosso sistema de jogo, já sabem nossos padrões, as nossas jogadas ensaiadas, né? Eles já evoluíram enquanto atletas, eles já sabem jogar mais o futsal, que a gente chama, não é jogar de qualquer forma, né? Tem que ter um sincronismo, né? Porque são poucas pessoas dentro da quadra, tu tem que estar sempre ativo, senão tu acaba sendo um problema para a equipe, né? E essa equipe sub-20 está ajudando muito. Entrou um menino, Farias, né? Tem 17 anos, 18 anos esse ano aí, foi bem no estadual sub-20, mas no adulto assim, ele cresceu bastante e isso é fruto dessa nossa ideia. Né? Então, tem que ter uma oxigenada também, né? Tem que dar chance para os novos, mas não pode colocar aquela bagagem. Não adianta eu pegar, resolve para mim tudo, porque a gente sabe, né, que ele tem que ter uma experiência, tem que ter uma vivência. Só a experiência também não adianta, tem que vivenciar muitas coisas. E esse ano foi um ano muito positivo, a gente conseguiu colocar em prática essas ideias. Né? Reforçando o que está falando do time ter a reposição, né, como o professor bem falou, o nosso primeiro tempo a gente estava sendo muito bem marcado, a estratégia de marcação estava dando muito certo da FSM e a gente, né, por momentos, insistiu nas mesmas jogadas. E daí no intervalo foi o ponto forte da conversa, que a gente teria que trocar um pouquinho a estratégia, né, quebrar, porque a marcação estava ganhando, isso aí eles estavam mais próximos do gol, estavam mais próximos do gol do que a gente, nós teríamos que mudar esse panorama, né, falando especificamente desse jogo. E aí o que aconteceu? No segundo tempo, né, chamei esse menino Farias e mostrei para ele, cara, eu acho que a gente tem uma estratégia um pouquinho diferente, a gente precisa dessa tua juventude, a gente tem que se movimentar mais naquela zona da quadra ali. E a gente foi muito feliz, né, ele foi muito obediente, que saiu
o passe em 1 minuto, bem como o professor falou, a gente conseguiu 3 gols, que aí meio que definiu a partida. Né? Claro que a gente poderia ter sofrido empate, o futsal é muito dinâmico, mas foi ali que a gente teve mais confiança e o FSM também sentiu os 3 gols. Então esses momentos, né, a gente tem que sempre pensar lá no início. Não adianta a gente chegar no jogo e exigir do atleta, vai lá e ganha para nós, não. Se a gente não se preparou, né, aquele negócio do merecimento, eu não acredito em sorte, eu acredito nesse merecimento. Se a gente não se preparou, não adianta a gente esperar e fazer uma expectativa muito grande. A gente tem que saber também o como cobrar e o quanto cobrar, né, dos nossos atletas ali. Então eu estou muito contente porque essa ideia, né, conseguiu ser muito feliz esse ano de juntar a juventude no Sub-20, que está nos ajudando muito, né, e os atletas renomados já de Santa Maria, que tem a vivência que a gente precisa ter. Como o professor falou bem, o Bernardo é um atleta que eu trabalho com ele desde 2000, né, tive várias oportunidades de trabalhar com ele. Ele já saiu, né? Já jogou Série Ouro, né, Série Prata, Santa Série Bronze. Há pouco agora ele foi convidado a jogar um torneio, né, se tornou campeão, né, com o gol dele na final, então ele tem vivências ótimas para trazer para a gente, isso é muito, e tem que ter isso aí. E também tem que ter o outro lado, tem que ter, né, a gente tem que ter um grupo forte, porque o Bernardo estava sendo muito bem marcado. Exatamente. E a gente não pode ficar dependendo do Bernardo, né, então, claro que a gente, ele agrega sempre, mas a gente não pode colocar, é uma equipe, é um coletivo, e os meninos do FSM conhecem muito ele. Né? Isso é uma coisa que eles sabiam bastante. Foi a melhor equipe que marcou o Bernardo, foi a equipe da UFSM. Pela segunda vez aí na sua fala agora, o senhor cita a questão da UFSM e a questão de o pessoal conhecer o sistema de jogo de vocês. O placar foi 5-1, ou seja, mostra numericamente um domínio da equipe do União. Mas foi provavelmente um dos jogos mais difíceis, se não o mais difícil nessa reta final, ou de repente nesse segundo turno, justamente porque o adversário conhece o sistema tático do União? Sim, o do segundo turno foi o mais difícil até agora, né, em casa. E um dos mais difíceis também no primeiro turno foi o outro confronto com a equipe da UFSM. Também vencido pela União. Também, foi 5-3 e assim, ó, o jogo em aberto, qualquer uma das equipes, né, poderia sair com a vitória. E a gente conseguiu se concentrar, a gente, né, desligou um momento do jogo, assim como aconteceu, né, tava 2-0 e eles empataram 2-2, a gente sentiu no jogo, sentiu bastante, mas a gente teve força, conseguiu ter força para passar por esses problemas, que uma coisa que eu sempre falo, né, nos jogos, nos treinamentos, é que o futsal é muito dinâmico, a gente vai errar muito, a gente vai errar gol, vai errar passe, só que a gente tem que saber passar por isso e valorizar os nossos acertos, né, a gente não pode, no futsal não dá para te descansar, não dá para te dormir um pouquinho, não dá para te pensar que agora nós estamos perdendo, não, é muito dinâmico, o resultado de 5-1 não diz a dificuldade do jogo. Né? Então a gente tem que estar sempre atento nesses detalhes aí. O que mudou em termos de tempo de trabalho, professor? Porque a gente, nessas temporadas passadas que a gente acompanhou a União, o que os jogadores relatavam e a antiga comissão técnica era que se tinha muito pouco tempo para trabalhar. A maioria dos atletas ou trabalham ou estudam, poucos treinos durante a semana, treinos à noite. Qual é a realidade neste momento da União? Eu pensei bastante sobre esse assunto também, quando me falaram, eles me colocaram essa dificuldade, era uma coisa para a gente sanar. Então o planejamento que a gente fez, eu coloquei a seguinte proposta: vamos começar cedo, né? Então a gente terminou o carnaval, a gente juntou o pessoal e já começou a trabalhar, né? Isso aí, por quê? Porque a gente tem 3 dias de treinamento, terça, quarta e quinta, né? Das 22 à meia-noite. Eu não vou levar até a meia-noite, né? Por quê? Porque o pessoal trabalha, o pessoal estuda, eu trabalho, e daí a gente já está em agosto, né? Daí a gente sabe que no início todo mundo vai, só que daqui a pouco começa o cansaço mental, físico, começa a descer e não adianta a gente ficar cobrando, né? E treinar por treinar eu também não acredito. Então, né, a gente tem essas sessões de treino que eu lá no início planejei, e também o número de atletas, né? E criar um perfil do atleta, né? Quais as condições do União, né? O que o União, quando que a gente vai treinar? Pode, né, treinar, tá a fim de embarcar, senão não adianta no início ser uma coisa boa e depois o cara, né, pois é, cara, eu tenho o trabalho, a gente não pode colocar essas desculpas. Então a gente quis traçar um perfil de quem estava disposto a se esforçar mesmo, né? Isso aí não é qualquer um, é muito difícil. Outra coisa que eu fico muito feliz com o grupo é que eu sempre tenho treino cheio, né? Sempre tenho todo mundo, mesmo sendo um horário tarde, o pessoal chegando cansado, mas tem que ser uma coisa boa. A gente é uma equipe amadora, a diferença do amador profissional é isso, tem que gostar muito, né? Não é a tua profissão. E também, dentro desse perfil, tem que ter outra ocupação. Porque se o atleta ia lá para a União esperar que ele ia ser sustentado a equipe não tem condições. Né? Então é importante que ele tenha, né? Senão ele vai trazer mais problemas para a equipe. Né? Então isso é uma coisa a se bater. A gente tem que estar muito certo disso. Sabe que vai ter o cansaço deles, né? Mas ele sabe o que pode esperar da União. Então, achar um equilíbrio, que não é muito fácil, não é muito difícil, né? Só que tudo faz parte do planejamento. Então, acho que a gente está talvez bem feliz, assim, e contente com o trabalho.
já no 8º mês do ano. Não é o 8º mês de competição, mas de treinamento, né? A gente começou em fevereiro, há 7 meses que a gente está treinando e forte, né? Eu sou oriundo da preparação física, então é bem puxado a parte física. Todas as sessões de treinamento, elas têm um comprometimento físico, uma parte do treino, né? Dependendo do volume, do que a gente quer, bastante parte física, porque a gente depende muito, né? da parte física para ter uma intensidade boa na série bronze. Então é planejar mais ou menos dessa forma, né? Mas o principal é a gente saber onde a gente quer chegar. É nisso que eu acredito muito, né? A gente até superou um pouquinho as expectativas dos jogos em casa, porque 100% de aproveitamento, eu na minha carreira nunca tinha conseguido ganhar todas dentro do meu comando, da minha cidade, né? É muito bom e a gente sempre quer isso, né? E isso superou bastante a expectativa, mas superou porque todo mundo se comprometeu, né? Eu sempre digo, se a gente se comprometeu até agora, depois não adianta a gente, pois é, a gente foi bem, não, a gente não pode dormir, né? Enquanto comissão técnica, enquanto atletas, é legal para a torcida, olha só como a União tá legal, só que quando a gente vai treinar, se preparar e quando a gente vai para os jogos, a gente tem que ter outro foco, outro desafio e a gente sempre tem que ser competitivo. Saber que nada foi ganho, digamos, até agora. Sim, né? Nada O campeonato foi agora ele vai ficar meta. mais difícil e a gente lutou para que fique mais difícil, né? Então não deixar baixar esse clima, né? E não é fácil para quem trabalha, quem estuda, tem tudo Sim. aquilo, só que a gente não pode colocar como uma desculpa. É um desafio, não é uma desculpa. Perfeito. Eu acho que talvez esse ponto do planejamento tenha me ajudado bastante. Agora que o senhor se refere, professor, é após esse jogo contra o Palmeiras, em São Gabriel, no próximo sábado, vem a segunda fase. Vão ser quatro grupos de quatro equipes, né? Passando isso, né? 2. Sim. E aí o União não sabe ainda qual vai ser o adversário da próxima fase. Ainda não, porque pode mudar na última rodada, né? Tem algumas alternativas para mudar. A gente faz algumas projeções, mas dentro dessa projeção a gente sempre faz a projeção interna da equipe, né? Como é que a gente vai? Não é só saber quem é o adversário. Então a gente tem umas possibilidades, mas isso a gente não controla, vai ter outros jogos, outros resultados. Dentro disso, como é que a gente vai se preparar, né? A gente sabe que vai ter viagem, não vai ter folga, né? E algumas viagens poderão ser longas. Algumas viagens poderão ser muito longe, então como é que a gente vai se preparar para Por isso? exemplo, uma viagem longa, professor? O time tem da Capão da Canoa. Lá no litoral, né? Parobé. Parobé também. É uma cidade da Serra. Porque o sistema agora de classificação é por porcentagem por de aproveitamento, é os primeiros de cada chave, né? E depois começa por porcentagem. Sim. E aí a gente pode, por porcentagem muda muito, pode pegar as equipes que são lá da outra região Mais também. distantes. É melhor jogar perto, conseguir fazer uma viagem mais A tranquila. própria viagem até Uruguaiano também é um desgaste grande. desgaste. Eles também, quando vieram para cá, também sofreram desgaste, né? Então tudo isso tá dentro do nosso plano. Sim. Quero puxar um assunto um pouquinho diferente, não fora do futsal, mas a gente está vivenciando, né, a Olimpíada no Rio de Janeiro. E aí a gente vê várias modalidades passando na televisão e tudo mais, na internet e tudo mais, e a gente fica se perguntando por que o futsal ainda não é uma modalidade olímpica, né? Como seria legal a gente poder ver o futsal sendo disputado, enfim, né? Por que isso não acontece, hein? Opinião, eu queria saber a opinião de vocês. O que acha será que é uma briga política entre a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional? Pode se acertar? Pode até, eu acho que tem uma disputa política aí. Né? Eu era pequenininho e já se falava, né, do futsal olímpico. Aí depois, né, que eu comecei a trabalhar e viver de repente mais de perto isso lá na região da Serra, você acompanhou lá em Caxias, o Quintana lá em Erechim, com o Atlântico, né? Isso sempre foi badalado e nunca conseguiu. A meta era até colocar o esporte como exibição. Você conseguiu isso no Pan-Americano do Rio, né? Você conseguiu isso, mas não prosperou. Essa é uma pergunta que está no ar aí, que não é respondida. O vôlei, por exemplo, tem o vôlei de quadra e tem o vôlei de praia, né? Só para a gente ter uma ideia. A própria regra do futsal, ela foi dinamizada com o intuito de diminuir o tempo do jogo, né? Ficar em torno de 1h20, né? 1h30 no máximo, até para mostrar esse atrativo. Né? O futebol de areia também queria isso. Né? Também. O futebol de areia também queria um espaço dentro da disputa olímpica. Qual é o critério de fato, eu não sei, mas isso que o professor falou, eu também, desde que eu me conheço por gente, eu escuto falar dessa discussão, né? Nunca vi uma evolução de fato para... Olha, não sei se nós estaremos vivos, espero que sim, para ver o futsal olímpico, né? Imagine. Sim. Estou falando disso porque a gente vê aí na Olimpíada, a gente tem agora, claro, aí sim a gente vai sair do futsal. Só um parênteses, não, uma coisa que o professor falou que eu acho muito interessante da dificuldade em relação à União,
Temos bons exemplos em Santa Maria, professor, que serve de motivação. A gente acompanha esse ano o rugby, acompanha o Santa Maria Soldiers, e tem um menino da canoagem, o Juvan Ribeiro, tem a Maria Portela aqui, que a gente retrata através dos banners e outras tantas modalidades também. Então a gente tem essa realidade, que é a falta de apoio, falta de manutenção. Ninguém sobrevive daquela modalidade, falta de um patrocínio mais forte, mas todo mundo dando a sua contribuição, atingindo resultados que muitos clubes, muitas, digamos, modalidades que possuem toda uma infraestrutura por trás não conseguem atingir os resultados. Né? Mas o nosso futsal, professor, antes até da sua resposta, esse ano, eu acho que é um ano proveitoso para o esporte de Santa Maria, tirando o futebol. Né? Rugby, futebol americano, né? O basquete continua, o canoagem, o handebol. E o futsal de Santa Maria com duas equipes, União Independente, né? Conseguindo fazer uma campanha excelente. A campanha que, de certa forma, Santa Maria gosta de ver. Sim, e quer ver. Classifica. O projeto da Universidade Federal vai continuar. O União, depois dessa campanha, não tem como deixar de continuar e vai buscar algo mais na segunda fase. Então, isso atrai o torcedor. Isso também atrai o patrocinador. Olha, vamos ficar de olho, né, nesse pessoal. Então, é interessante. Né? É interessante ver o esporte em alta, assim, né? É muito legal, né, escutar isso, porque é uma forma que eu penso, né? Eu me formei para trabalhar com esporte, né, para trabalhar com atividade física e esporte. E a gente sempre, né, algumas coisas é meio cultural, a gente vai escutando e parece que vai ter umas frases prontas que vão entrando na cabeça, a gente tem que meio que lutar contra isso. Sempre a gente fica, né, mas ninguém apoia, ninguém patrocina. A gente tem que pensar que quem patrocina ou quem apoia tem que ter um retorno, né? Às vezes não é interessante mesmo tu apoiar uma determinada modalidade, né? Porque não vai ter um retorno e daqui a pouco tu não consegue, né? Daqui a pouco a empresa pode estar sangrando a sua empresa, né? Só porque gosta, não. E então a gente tem que, não pode deixar que isso abale a nossa motivação de fazer o que a gente gosta mesmo. E se quer mais apoio, bem como está sendo colocado em pauta, a gente tem que mostrar, tem que dar o primeiro passo, né? Tem que amadurecer, tem que errar, acertar, para daqui a pouco despertar o interesse, porque é assim que as coisas acontecem, né? Então eu acho que Santa Maria está tentando, o legal é que está sempre tendo e está tendo continuidade, a continuidade vai mostrar, porque se a gente faz um ano bom e não mostra o produto ano que vem, então, né, a gente vai ficar sem ter a continuidade, não vai conseguir. Outra coisa que eu penso, tá, até conversando antes aqui, que eu sou formado em Santa Maria, me formei em 2004 e antes de eu receber o diploma, eu recebi um convite para trabalhar, porque eu queria sempre trabalhar com futsal, recebi para trabalhar fora de Santa Maria, do professor Sandro Cover, né, seu amigo, conhece bastante, e na cidade de Três Coroas. Eu saí de Santa Maria porque eu queria trabalhar, e Santa Maria no momento não tinha equipes profissionais que eu poderia me sustentar, e foi muito boa uma experiência, fui lá, busquei, mas sempre fica, né, eu tenho que dar um retorno, eu tenho que dar uma resposta, porque eu me formei numa Universidade Federal, uma formação muito boa, muito qualificada, né, e a gente tem que dar um retorno. E a gente sempre senta, mas né, o país está ruim, a política está ruim, né, a gente tem uma cultura um pouco de reclamar bastante das coisas. E o que a gente pode fazer? Né? Eu acho que uma das formas que a gente pode fazer, que a gente pode ajudar, né, o esporte às vezes não vai resolver os problemas da sociedade, mas ele ajuda, né, a gente caminhar de outra forma, amenizar, se distrair, que é importante também. Né? Então que se torne isso que a gente... também é um retorno que a gente tem que dar para a cidade. Mesma coisa os atletas, né? Participaram de escolinhas, né? Jogar em vários lugares e o retorno a gente tem que dar. E se a gente quer alguma coisa, a gente tem que dar um primeiro passo. A gente espera muito que todo mundo nos entregue, né? Tudo prontinho nas mãos. E às vezes quando a gente vai buscar tem um valor diferente, o valor é melhor. E a gente tem que fazer isso, né? Para a gente conseguir lá, a gente nunca vai esquecer. Esse ano eu falei, a gente nunca vai esquecer dessa temporada aqui do União. Porque foi difícil, foi isso, mas é bom porque a gente decidiu fazer isso. Né? Não ficou esperando, a gente tem falta de dinheiro, a gente tem falta de tempo. Mostra a possibilidade. A possibilidade. E a gente é muito feliz de ter dado certo, né? Porque são 25 equipes na Série Bronze. Né? E a gente conseguiu se colocar no pelotão de cima e a gente teve o prazer de desfrutar das primeiras colocações lá. Então a gente tem que valorizar isso aí e pensar positivamente, né? O esporte é uma coisa positiva, a gente tem que saber disso e tem que colocar isso em prática. Eu faço porque eu gosto em primeiro lugar, né? E a gente tem que fazer tudo na vida, eu sempre falo para eles, a gente tem que fazer as coisas que gosta, a gente tem várias possibilidades hoje, né? Então eu acho que é por aí mesmo e eu estar aqui para mim assim, é uma conquista muito grande, porque eu conquistei chegar aqui para falar um pouquinho desse trabalho e ajuda muito a nossa sequência.
né? Porque quem olhar vai dizer, que legal, o pessoal do futsal está conseguindo, deu um primeiro passo, já tem essa visibilidade de dar o primeiro passo. E eu acho que a gente tem que lutar por isso, né? Errar, como eu falo, a gente vai errar, mas a gente não pode perder essa vontade de acertar. Legal, bacana. Te cortei e devolvi agora. Não tem problema. Vamos fazer, não tem problema, ótimo, perfeito, é assim mesmo. Vamos fazer um minuto de intervalo. Na sequência a gente volta para falar de futebol, Olimpíada, enfim, tudo mais. O futsal também, por que não, né? A gente pode continuar também sobre esse assunto. É um minutinho, Central do Esporte já está de volta. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O programa Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Você pode acompanhar também o programa na íntegra no Unifra Online, o nosso canal no YouTube. Se porventura você ligou agora no canal 15, pegou o programa a partir deste segundo bloco. No primeiro bloco a gente falou sobre futsal. Agora o nosso assunto é a Olimpíada, a gente começa falando de futebol. Merecimento, né? É uma palavra que todo mundo usa. O União aqui, o professor Henrique Brilhante é nosso convidado. Henrique Braibante é nosso convidado. Braibante, né? Eu não quis, primeiro eu deixei dar um intervalo para perguntar para ele, né? Para receber a confirmação. Né? Ele é filho do professor Hugo Braibante e da professora Mara, né? Professores de Química da Universidade Federal. O cara é muito parecido com o pai dele. Já falaram isso, né? É muito. Olha, é uma cópia, né, do professor Hugo. Fiel, muito parecido. Pois então, o que não está parecido com a União... Só não é Química, educação física. O que não está parecido com a União é o desempenho da Seleção Brasileira de futebol olímpico, eu me refiro, né? A Seleção Olímpica de Futebol, que nessa quarta-feira vai enfrentar a Dinamarca. Ela precisa vencer para classificar e pode acabar repetindo uma história que aconteceu, se não estou enganado, na Olimpíada de 72, em Munique, quando o Brasil não passou da primeira fase. Eu vou entrar no time do Quintana agora, para amanhã. Por favor. 1-1. 1-1. O Manuel Vicente, Quintana, que está nessa câmera aqui, ó, o Márcio vai colocar agora, o Márcio Santos, nosso diretor de imagem, nessa câmera aqui, está atrás dessa câmera que eu estou olhando aqui, agora aqui, ó, também falou que vai dar 1-1 amanhã o placar. Quero saber do Vinícius Pimentel. Fala para nós aí, Pimentel, rapidinho. 1-1 também? 1-1. Eu aposto 1-0 para a Seleção Brasileira. Eu vou tentar ser o Márcio lá em cima te sacaneou, deixou no aberto, só para ter Deixou no aberto. Tu tá otimista, hein? Não era 1-0. assim, né, Quintana? Mas desde já eu quero manifestar, eu acho assim, ó, que a culpa da comissão técnica, ela existe. E quero deixar aberto aqui, óbvio, né? Quem discordar, por favor, que fale. Para mim, o Neymar e o Gabigol são dois jogadores que eu acho que não deveriam estar nessa seleção, porque das duas partidas que eu assisti na Seleção Olímpica, eu não vi eles focados e querendo ganhar o jogo para o Brasil. Vocês viram a saída de campo do Brasil contra o Iraque? Ninguém quis falar. O Rogério Micali tentando, vamos lá. Os caras nem tocam o Micali com auxiliar, com... Olha, sabe, um desrespeito, uma coisa assim, né? A gente já teve a seleção de 88 com o Romário, disputando os Jogos Olímpicos. Foi medalha de prata, A gente teve de 96, que tinha um Rivaldo contra a Nigéria, que é o Bebeto. A de 2000... Era o Zagallo técnico. A de 2000, que o Luxemburgo até arriscou em não levar nenhum jogador acima dos 23 anos, de tão qualificada aquela seleção de base. E de fato era no papel. Acabou não mostrando na prática. Não, perdeu um jogo para Camarões, na época que tinha o gol de ouro, mas não jogou mal aquela partida. E aí tu vê essa seleção, uma cambada de jogadores assim, até é um termo chulo, cambada, né? Mas marrentos,
apáticos. mimados, não gostam de crítica, Individualistas. não gostam de ouvir, mas o principal, eles não gostam da cara a tapa, eles estão representando a seleção Não brasileira. assumiram a responsabilidade. Eles não aceitam as críticas, não aceitam as vaias, criticam o torcedor, eles querem apenas os holofotes. Passam olhando pro telão, erram uma jogada, uma Arruma o olhadinha pro telão. cabelo, né? Enfim, é muito é um reflexo do que virou futebol no Brasil. Que falta qualidade, falta esse trabalho de base que o professor estava falando do futsal no primeiro bloco ali, mas sobra os holofotes, o dinheiro, a vaidade, uma série de outras coisas. E tu olha pro semblante do Neymar, ele quer, além de querer E resolver... alguns são pseudo-craques, com todo o respeito. Com certeza. Pseudo-craques. Neymar, tudo bem. Né? Agora, faz o que Mas faz. tudo bem o quê, professor? Eu me perguntei assim, Pra mim, o Neymar menos. qual é o Neymar, problema do menos, Neymar? Falta menos. companhia pro Neymar? Não falta. Porque lá no... Tudo bem, no Barcelona ele tem o Messi e tem o Suárez. Mas falta companhia pro Neymar na seleção brasileira? O Gabigol, apesar de eu não achar nenhuma maravilha do último mundo, né? Mas é um bom jogador. E o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus está sendo vendido aí por um caminhão de dinheiro, né? Esses não são parecidos com o que o Neymar joga lá. Daí ele briga, dão a faixa de capitão para ele, não tem a mínima condição de ser capitão, equilíbrio. Um time sonolento. O Gabigol, eu vi o bola. Gabigol na partida contra o Iraque querendo muitos lances disputar meio que naquela malandragem, meio esperar alguma decisão Tentou cavar um pênalti. de arbitragem que talvez ele esteja, vou repetir, talvez ele esteja acostumado a isso no Campeonato Brasileiro, de ver um lance em que o adversário dele, por derrubá-lo, acaba sendo expulso com cartão vermelho direto, enfim, tudo mais. Não sei, acho que o Rogério Micali tem a parcela de culpa dele sim, mas ele, propriamente dito, ele não vai conseguir resolver todos os problemas. Eu vejo o professor Henrique ali, chacoalhando as mãos, um certo de seus para querer falar. Professor, qual é a sua opinião sobre a seleção olímpica do Brasil? Sobre a seleção, né, como torcedor, eu queria que a seleção ganhasse o jogo. Né, porque Arrisca um placar, professor? eu queria um 2-0 para não 2 a sofrer 0. muito, né? Tá mais otimista que eu, hein? Eu queria, né? Eu É o queria, desejo. É o desejo. Não é é o uma desejo. opinião racional dele, eu gostaria disso. Porque eu acho que com a vitória, talvez, quem sabe até eles comecem a olhar diferente um pouquinho, né? Porque eu vejo que o futebol é um acúmulo, concordo, né? Com a opinião do Quintana, que diz que o culpado não é eles ali só. É uma coisa que já vem vindo, né? Uma coisa que eu vejo no futebol que não tem evoluído. A gente fala, o Campeonato Brasileiro não está muito bom, o futebol brasileiro não está muito bom. Eu não acredito muito, como opinião, não acredito muito nesse negócio, é a safra. Não, sabe o que eu acho? Eu acho que o jogador hoje não gosta mais de treinar, não gosta mais de se preparar. Eles gostam de folga, gostam, né? Vamos olhar para Olimpíadas ali, né? A gente vê o atleta das outras modalidades, vamos trazer um pouquinho para a realidade do esporte. O futebol é um esporte, não é só um negócio. Vamos trazer um pouquinho o Michael Phelps, né? Ele conta os dias que treina para se motivar e ir lá e ganhar a medalha de ouro. Aí eu vejo no futebol, o cara não gosta de treinar, como é que vai querer chegar num lugar? E as outras aprenderam a gostar. A Alemanha chegou muito onde está porque aprendeu a gostar. A Espanha treinou muito para chegar num futebol, né, que hoje é reconhecido. Quando eu era criança, a gente falou quando eu era pequeno, né? Eu me lembro que a Espanha era só ganhar da Espanha, quanto? Não sabia? Podia ser 4-5-0 da seleção. Lutava muito, mas perdia sempre. Né? Não sabe, né? E eles evoluíram, e a gente tem que olhar quando os outros evoluem, né? Às vezes, o Brasil é o país do futebol, e parece que, né, não sei, e não é culpa de time A, time B, estado A, não, é uma coisa que ficou meio geral, seleção, tanto que antes de chegar na seleção brasileira, tu chegou no auge, não era chegar no Barcelona, não era chegar no Real Madrid. Chega, né? Chegar no Real Madrid é fácil, chegar no Barcelona, né, tô dando exemplos, não, eu cheguei na seleção, né, eu cheguei num patamar muito bom. Aí hoje os caras não querem nem falar. Se o cara é da seleção brasileira, o cara chegou e ele tem que falar muito porque ele representa a nação, né? E se a gente não acredita nisso, um ponto já está errado. Então, infelizmente, eu vejo, né, também gostaria, mas a vitória a gente sabe que no esporte, quem sabe eles repensam, né? Ele pensar que uma derrota parece que vai continuar por mais tempo. Então, assim, né, parece um romantismo, mas eu queria que a seleção ganhasse. Nas primeiras Mas eu acredito horas. nessa ruptura, né? Eu entendo, o professor está correto nas suas colocações. Mas essa ruptura, ela vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde. Porque às vezes é apanhando, né? Chegou o limite. Chegou o verdade, limite, né? Tem que ter Todo mundo, né? Quem tem filho sabe, né? Para você dar uma puxada, uma chamada de atenção, né? Para dar um apertão, vamos dizer assim, né? Você sabe a dor que sente. Mas agora, é necessário, né? é a seleção brasileira, né? Não, depois do 7-1 vai mudar tudo.
Gente, nós vamos para 2017 e não mudou nada. O treinador que era para assumir a seleção após a Copa está assumindo agora. É o Tite, que todo mundo sabia. E sobre ele recaem todas as esperanças de uma melhora, que não vai ocorrer da noite para o dia, do dia para a noite. E daí? Né? Não quer vestir a camisa da seleção? Beleza. Volta para o teu clube. Volta para o teu clube, vai ganhar dinheiro no teu clube. Sabe qual é o exemplo que eu acho que já que estamos falando de Olimpíadas, numa modalidade, muitos países como a Argentina, a Lituânia e outros tantos países evoluíram muito no basquete. Mas os Estados Unidos jamais deixam de estar no topo. Pode ser que alguns países cheguem ao nível dos Estados Unidos um dia, mas o trabalho deles lá é nas escolas, nas universidades e, lógico, na NBA, que é um dos grandes eventos esportivos do mundo, em termos de transmissão, em termos de investimento, patrocínio e tudo mais. As outras seleções evoluíram, mas o futebol não se manteve, o Brasil não se manteve no topo. Por quê? Porque o futebol virou uma coisa séria, virou profissional. Hoje com a televisão todo mundo conhece um pouco de futebol, tem a oportunidade de ver os adversários. Só que o Brasil não fazia de uma forma profissional. E agora que o futebol virou profissional, o Brasil não se manteve no topo. E se não acordar para isso, não vai. Aquela coisa, né, professor? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? O pessoal leva muito. Tomara, mas tomara mesmo que nas primeiras horas de quinta-feira, nos primeiros minutos, a gente tenha uma realidade em que coloque o Brasil numa segunda fase. Isso dentro da área do desejo. E eu desejo e acredito que o Brasil possa vencer pelo menos por 1-0 a equipe da Dinamarca. Olha, eu não quero me enganar com o Tite. Só espero que ele não coloque o Neymar de capitão na seleção principal. Começo de setembro, se ele vier para as eliminatórias, a gente vai descobrir isso. Agora, o que eu gostaria mesmo é que essa menina que a gente vai mostrar agora aí, ela lutando, enfim, sendo brava, sendo guerreira, servisse de exemplo não só para o futebol brasileiro, mas servisse de exemplo para todos os outros esportes e para todos os outros competidores que ainda vão lutar aqui ao longo da Olimpíada, vão disputar. Estou falando da Rafaela Silva, que foi a primeira medalha de ouro do Brasil, está lutando aí contra a atleta da Mongólia, né? Acabou vencendo. Não vou falar o nome da atleta da Mongólia porque é muito complicado mesmo. Mas ela venceu, conseguiu a primeira medalha de ouro e está aí, ó, chorando. Oriunda do projeto social, né, da comunidade da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Foi ofendida em 2012, quando perdeu, né, uma luta lá que a tirou da Olimpíada. Entrou em depressão, né, parou de treinar, repensou, voltou e deu a volta por cima. Disseram para ela que em 2012 que o judô não era o lugar dela. E que ela envergonhava a família dela. Não, e falaram coisas de baixo calão, de palavras racistas. A gente nem precisa citar, eu acho, né? Não vem ao caso. Mas ela deu resposta em entrevista ontem, ela disse, é para estar na jaula, então tá aqui, enfim. Mas a menina que ela perdeu em 2012, a húngara, ela venceu nessa vez, nas quartas de final, foi sensacional. A história dela... E foi a luta mais difícil foi contra a romena, segundo o técnico dela na semifinal, né? E ela era briguenta quando era criança, né? E daí foi uma maneira de tentar diminuir esse ímpeto dela, né? Para quem não acredita em projeto social, né, professor? Para quem não acredita em projeto social, e agora surgem magos, surgem comentaristas, agora todo mundo escreve, todo mundo filma, todo mundo grava e todo mundo adora projeto social. Até talvez a Rafaela ganhar, nem todo mundo era assim, né? Agora vão aparecer milhares, né? Projeto social, é isso aí e tal, né? E aí eu me lembro da professora Aglaia Pavani, que tem um projeto social nesse esporte, né? E que com muita bravura, com muita dificuldade luta. E que amanhã, 10 da manhã, tem uma atleta que saiu aqui lutando na competição, tá aí ela na tela pra gente, a Maria Portela. Vai lutar amanhã a partir das 10h21 da manhã, para ser mais exato. Primeira adversária da Maria Portela na categoria até 70 quilos é a marroquina Asma Niang. E a Asma Niang, ela tá, Quintana, ligeiramente uma posição acima da Maria Portela no ranking. Hoje a Maria Portela é a 13ª no ranking. A marroquina adversária dela amanhã é a 12ª. A gente está vendo lutas aí de campeonatos mundiais da Maria Portela, né? Por que eu coloquei essas imagens? Até para a gente analisar o judô. O judô, ele parece que a maré começou a mudar um pouquinho com a Rafaela Silva lá, tomara que mude mais ainda, mas não começou assim com todo aquele ímpeto em termos de ganhar medalha, né? A gente viu que os atletas competiram, foram bravos, mas muitos acabaram sendo eliminados logo na primeira luta e são atletas que a Confederação Brasileira de Judô e também o Comitê Olímpico Brasileiro depositavam uma esperança de medalha muito grande em cima deles.
E aí que eu fico um pouco preocupado em relação a Maria Portela amanhã. Tomara que nada disso, professor Gilson, professor Henrique e Quintana, isso possa exercer, digamos assim, uma certa pressão sobre a Maria Portela. Não vai ser fácil para ela? Não vai ser. A Olimpíada nunca é fácil. Agora, tomara que ela consiga dar uma resposta para tudo aquilo que ela vem fazendo, porque não é de hoje que a Maria Portela ela persegue, né, essa boa colocação olímpica, daqui a pouco um pódio, enfim, uma chegada. Tomara que dê muito certo. E nessa, sim, eu tenho desejo e eu acredito muito nela. Queria saber a opinião de vocês. Professor? Eu sou, né, sempre torcedor, né, ainda mais da cidade, eu acho que isso é muito legal. Ela indo mais adiante, todo mundo vai mais adiante, a gente se coloca junto, né, nessa torcida. E também sou suspeito para falar, tenho certeza que ela vai sair muito bem. Ela disse que se sentia mais preparada, né, psicologicamente com relação a Londres, e ela fez uma boa preparação, uma boa temporada também, de intercâmbio, disputando torneios. Então, a nossa torcida, claro, não poderia ser diferente, e há também o próprio desejo, né, a própria disposição da Maria Portela em superar, né, esses degraus aí, luta por luta, até ir à final da sua categoria. Legal, bacana. A gente vai ter também o Eduardo Menezes, né, do hipismo. Ele vai montar o cavalo Quintol, ele vai competir no dia 14 de agosto, próximo domingo, nós vamos ter o Eduardo Menezes. Quintana, eu gostaria de saber a tua opinião sobre a Maria Portela. Desculpa, eu acabei te interrompendo, engatei o hipismo aqui e esqueci da tua opinião. Não é nada diferente dos nossos colegas de bancada hoje, né? A Maria Portela, o que talvez favoreça ela é que justamente ela não é favorita, com perdão da redundância, que os atletas que foram eliminados nas primeiras lutas, eles tinham esse peso da expectativa. E o Kitadai, né? Exato, eles tinham esse peso da uma espécie de garantia de medalha, e isso parecia o nervosismo no semblante deles. A Maria Portela, ela se qualificou bastante, ela é uma boa atleta, mas ela não está entre as favoritas à medalha de ouro. Isso pode ser um critério utilizado a favor dela. E claro que o lutar em casa acho que dá um peso extra, mas tem o apoio da torcida, enfim. A expectativa é positiva, mas acho que ela não vai com esse peso dos primeiros lutadores brasileiros. Legal, bacana. Bom, agora retomando então o hipismo, o Eduardo Menezes vai montar o Quintol, o cavalo Quintol, dia 14 de agosto. Ele compete tanto em provas individuais quanto em provas por equipes. O Eduardo, ele nasceu aqui em Santa Maria, foi muito jovem ainda, morar em Florianópolis, né? Depois acabou ganhando o rumo aí da América do Norte, atualmente mora em San Diego, nos Estados Unidos, mas compete pelo Brasil. E tem um fato curioso envolvendo a Olimpíada na questão do hipismo, não sei se vocês vão lembrar e tudo mais, mas o grande nome do hipismo brasileiro, assim, nas últimas Olimpíadas, né? Ele meio que não gostou muito da reserva, me fugiu o nome agora do atleta, não gostou muito da reserva, assim, e tal, e abandonou. O sobrenome é Pessoa, né? Rodrigo Pessoa. Abandonou a equipe. Rodrigo Pessoa era Ele ficou muito chateado. Cavaleiro reserva. Muito chateado. E abandonou, não vai mais competir, tá fora, disse que não deu uma explicação muito grande e ao que tudo indica, chateou-se pela posição de reserva, né, na equipe brasileira. É difícil a gente analisar assim, sem saber exatamente o que aconteceu, mas eu acho que o Rodrigo Pessoa poderia ter tido um pouquinho mais de calma, né? Mas é que é complicado, o atleta vive disso, se prepara para isso, luta, representou o Brasil em tantas oportunidades, tantas medalhas, Olimpíada em casa, e no Todo hipismo mundo quer disputar, né? E no hipismo tem tanto essa questão da idade, que precisa ser muito novo para disputar, né? Ou seja, não precisa, né? Não sei se isso ficou claro. Então, acredito que ele criou a expectativa de disputar em casa os Jogos Olímpicos e chega na hora depois de tudo. Teve uma série de jogadores de vôlei, o Murilo, esqueci o nome do menino agora que é alto pra caramba, que o Bernardinho ligou na quarta-feira, 2 dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos, o Sidão, acho que é. Não me recordo agora. O Bernardinho ligou para ele para convocar ele de última hora, que o Maurício estaria sentindo uma lesão, e ele disse não, porque ele achou que merecia mais respeito pelo histórico dele com a seleção. Há 2 dias dos Jogos ele disse não. Então tem essa questão do atleta que sonhou, que ficou noite sem dormir, se preparando para esse grande momento, quando é cortado ou vai para uma reserva. Ter esse tipo de reação é complicado. Como administrar isso, professor, num grupo? Quando é um grupo e quando se fala em competitividade, são vários critérios, né? Então, quando é uma decisão dessas, às vezes, de não participar, de primeiro parece que desistiu alguma coisa, só que tem aquele negócio, talvez ele não se sentiu preparado para dar o melhor dele, né? Por ter essa frustração.
Então, às vezes, isso acontece. O administrar, eu acho que um grupo muito dia a dia, né? A gente tem que ir conquistando, mostrando, né, que é importante, que a gente quer, estimulando a competitividade e tendo critérios e valores, né? Eu acredito muito em valor. A gente não pode, no esporte, querer fazer as coisas ou treinar de qualquer jeito. Então, eu acho que para te manter um grupo, né, sempre motivado, né, e sempre querendo, como a gente diz, com um nível de motivação bom, tu não pode só pedir para ele, vamos lá, né? Tu tem que mostrar, né? Tem que ter uma ideia clara, isso que eu acho que às vezes trazendo pro futebol de campo precisa mais. Como que a seleção brasileira joga? Às vezes eu tento, né? Talvez seja ignorância minha, mas eu não consigo enxergar né, como que joga. Antes, quando eu era pequeno, eu sabia como é que jogava. Hoje eu não consigo, às vezes, enxergar. E isso para um atleta, né? Ele tem que ter, então, para te formar um grupo, o principal é ele saber o que ele vai fazer, né? E daí depois tu começa a trabalhar, né, trazendo para o futsal, para o meu dia a dia, trabalhar os periféricos, o que envolve, né? Da gente cuidar para não cobrar demais e não desgastar desnecessariamente. O desgaste tem que ter, mas não pode ser desnecessário, senão, como a gente, né, usa um jargão, tu vira o fio e aí o cara, em vez de achar uma coisa boa, acha uma coisa ruim, né? Então é mais ou menos tentar achar um equilíbrio. Professor, por favor, Quinta. Não, pode ir. Torcida. Né? A gente sabe que a torcida ela não entra lá na quadra, por exemplo, nos Jogos do União, mas ela ganha jogo? Eu acho que ela é um dos componentes que ajuda a ganhar o jogo, sim. Mesmo de longe, ou às vezes mesmo de pensamento, não, ajuda? Passa uma energia, um barulho, faz diferente, tanto a favor quanto contra. Pois então eu quero convidar a comunidade e também os alunos do Centro Universitário Franciscano para acompanhar esse material que a gente tem aqui agora. Ó. É o Espaço Olímpico que está no prédio 16 aqui da Unifre, está servindo de local para torcer pelos atletas brasileiros na Olimpíada. A gente tem aí um aluno aqui da instituição, que na sequência a gente vai falar quem é ele, mas muitos já sabem. O Rogério Kerber teve hoje de manhã lá nesse Espaço Olímpico lá e está mostrando pra gente o que os alunos, enfim, a comunidade pode aproveitar nos horários aqui em que as competições estiverem acontecendo. Levou o Luiz Maurício ou não? Oi? O Kerber levou o Luiz Maurício ou foi... Foi sozinho, foi solito? sozinho dessa vez. Na próxima o Luiz Maurício vai estar junto com ele. Fala, Kerber. Olá, Giareta e amigos do Central do Esporte. A gente veio até o prédio 16 do Conjunto 3 conferir o espaço chamado Torcida Unifra. Olha só que bacana o que foi montado por aqui. É um cantinho onde as pessoas podem vir acompanhar tudo o que está acontecendo na Rio 2016. Aqui foram colocados puffs bem confortáveis, também tem uma televisão. E a gente vai conversar com essa galera aqui, ver o que eles estão achando dessa iniciativa. O que está achando desse espaço aí? Bem legal, dá para acompanhar as Olimpíadas, dá para lanchar. Bom, eu gostei bastante e foi uma surpresa para mim, né? Acabei de vir ali no bar e vi, gostei bastante mesmo. Bom para poder assistir, né? Aproveitar o intervalo. E tu, a primeira vez que vem aproveitar o espaço? Sim, mas é bem bom, ótimo. O que achou? Vai vir mais vezes para cá? Boa, confortável. Tem alguma competição que tu não vai perder? Maria Portela aqui de Santa Maria, não dá para perder. Tu, amigo, aí, o que tá achando dessa iniciativa? Achei muito legal. Um local bem de inclusão assim para as pessoas, todo mundo se juntar e ver os Jogos Olímpicos. Olha só que bacana, tá todo mundo ligado aí no Torcida Unifre. O espaço funciona de segunda a sexta-feira das 9 da manhã às 10 da noite e também aos sábados das 9 da manhã ao meio-dia. E é claro que o Torcida Unifre vai ficar muito mais movimentado em dia de competição deste cara aqui, ó, o atleta Gilvan Ribeiro, que também é aluno do curso de jornalismo da Unifre. Tá aí então, esse foi o Espaço Unifra, especial para os amigos do Central do Esporte. Voltamos com vocês aí no estúdio. Rogério Kerber trazendo então o Espaço Olímpico e olha, com certeza entre os dias 17 e 20 de agosto, aí sim, eu acho que aí sim tem que lotar aquele espaço ali porque o Gilvan Ribeiro vai estar competindo e eu lembro que ele vai estar competindo no K2 200 metros e também no K4 1000 metros, hein? São duas modalidades, no primeiro momento era só uma, Quintana, agora são duas com a eliminação da equipe russa da canoagem, Perfeito. Por conta de doping e tudo mais. Tá treinando forte para a Olimpíada, vai competir então entre os dias 17 e também entre os dias 17 e 20 de agosto. E o Givago Ribeiro, que já esteve aqui no Central do Esporte, já inclusive competiu, ganhou medalha. Que é canoísta também. Canoísta também, agora está no Stand-Up Paddle. Tá falando aí das chances da canoagem brasileira nesta Olimpíada Rio 2016. Diga lá, Givago. Sobre a canoagem, a expectativa que nós temos aí para os resultados dos nossos atletas. Gilvan Ribeiro, então, no K2 200 metros com Edson Silva, eles que hoje têm o 7º tempo, conquistado recentemente na Copa do Mundo. Tem como objetivo principal, sim, a classificação primeiro para a final, depois jogo aberto aí para disputa pelas medalhas nessa prova. A equipe da Rússia foi recentemente desclassificada
pelo uso do doping, então ficando os favoritos de fora dessa prova. Esperamos que o Brasil possa superar e buscar aí essa grande chance na final. E uma outra novidade também é a participação do K4 brasileiro, primeira vez na história que o Brasil terá um K4 disputando as Olimpíadas. Essa vaga foi conquistada devido à punição da equipe da Bielorrússia, também pega com o uso de doping. A expectativa grande também em relação à prova da canoa olímpica, o C1 1000 metros com Isaquias Queiroz, que é o atual campeão mundial, vem para essa prova como favorito e esperamos que ele conquiste aí a tão sonhada medalha e a inédita medalha também para a canoagem brasileira. Tomara mesmo que o Gilvan Ribeiro consiga atender essas expectativas, que o Givago esteja certo, e eu deposito uma confiança muito grande mesmo aí no Isaquias Queiroz. A gente vê imagens dele ali, ele tem tudo para, na canoa, conquistar a medalha de ouro. Tomara que consiga também. Quero saber a opinião de vocês, quero saber se vocês querem fazer algum comentário. Eu acho que o Gilvan tem mais chance no K2 com o Edinho, né? Com o Edson K2 Silva. 200 metros. Então a expectativa gira em torno dessa preparação. Eu tenho muita curiosidade porque na prova do K4, porque são 1000 metros, né? E a preparação toda dele está voltada para os 200. Tiro rápido, né? Antes era 1000 metros, né? Para o tiro rápido de 200 metros. Mas como a equipe russa foi eliminada, né? Caiu no colo essa vaga para o Brasil e é claro, eles vão lutar também para fazer o máximo. É legal, a Olimpíada e a gente ter pessoas pertinho da gente lá competindo. Isso também nos motiva bastante. Isso que o professor falou, até o Givago nos colocou tecnicamente como é que funciona no de remadas durante a prova. E o mais importante de tudo é eles conseguirem a vaga para a final, porque é tudo muito equilibrado, são milésimos de segundos que separam os primeiros 16 colocados. Na final são 8 competidores. Chegando na final tem chance de qualquer coisa, do primeiro ao último lugar, porque é muito próximo. Como eles não estão remando em casa, com o calor da torcida, com toda a preparação, eles podem surpreender sim. Sobre aquela última situação que a gente colocava da frustração do atleta, né, do temperamento, eu sou muito fã de tênis, em especial do Novak Djokovic, que é o número 1 do mundo. Mas desde a época que ele era 16, eu acompanhei a trajetória dele, por isso que eu sou fã dele. Não, agora essa participação dele na Olimpíada, olha, a despedida dele com a derrota pro Del Potro e o ato dele de abraçar o argentino, depois chorar, de se lamentar, algo extraordinário. É a cena para mim marcante desses Jogos Olímpicos. E eu que acompanho, sou fã, o cara ganha Grand Slam, o Wimbledon, o Roland Garros ganhou a primeira vez esse ano, 6 abertos da Austrália. E aí vem para o Brasil disputar uns Jogos Olímpicos. O que são os Jogos Olímpicos? É só a Olimpíada, o cara perde a primeira, eliminado, sai aos prantos, pedindo desculpa para a nação dele porque não conseguiu ganhar a medalha. Era o sonho dele. Então é isso que representa os Jogos Olímpicos, sabe? Então ali a gente vê o cara que ganhou tudo, que já ganhou mais de 100 milhões de dólares em premiação, fora os patrocinadores, será que ele precisa de dinheiro? Então não é por dinheiro, é o que representa os Jogos Olímpicos. Aquela cena é emblemática, eu concordo com o professor. E o Del Potro, que já foi número 1 do mundo, argentino, já teve várias cirurgias no joelho e se recuperou, ganhou o melhor do mundo aqui no Brasil. Sensacional. Estou feliz também com a seleção feminina, viu? De futebol. A Marta e companhia, olha... Tivemos uma baixa agora, né, Cristiane? Parece que não joga mais as Olimpíadas, né? Ela hoje tem jogo, né? Jogam hoje. Né? Mas havia ainda uma... Não sei se já confirmou essa informação. O exame que saiu confirmou a lesão muscular e o tempo de recuperação ele é muito curto. Então, assim, o Brasil vai evoluindo e ela vai se recuperando, talvez. Mas numa semifinal ou final, mas sem garantia da recuperação. E o Usain Bolt também, a expectativa, né? Do jamaicano, corredor. Para a semana que vem, né? Eu não lembro. É uma semana a natação e outra semana o atletismo. Geralmente né? o atletismo é quem encerra. O Comitê encerra. Olímpico Internacional ele faz essa divisa porque justamente para que um esporte acaba não criando assim, não dando choque de horários, né? Porque são esportes muito rápidos e que atraem muita audiência na Olimpíada, a natação e o atletismo. E é justo, né? Acompanhar a Phelps, acompanhar a Bolt. Com certeza. Gostei da abertura também dos Jogos Olímpicos no Rio, uma abertura bem criativa,
com todos os gostos possíveis, vamos dizer assim, não dá para dizer, não contemplou essa fatia da sociedade, não contemplou o outro, o voo do 14 bis, né? Gisele Bündchen. Bom, a imprensa mundial elogiou muito, né? Dizendo que o Brasil a abertura mais criativa da história, porque contava... Os americanos, né, os irmãos Wright ficaram bravos lá por causa do 14 bis, né? Ficam até hoje, né? Isso sempre foi motivo de polêmica, né? Mas surpreendeu, muito bonita. Muito bonito mesmo, né? Quintana, a gente está na reta final do Central do Esporte. Só não precisava a Regina Casé. É a única coisa que não precisava na abertura, mas tudo bem. Mas nem tudo é perfeito. Né? Mas a única crítica. A gente tinha preparado aqui uma reportagem sobre uma professora do curso de Engenharia Biomédica da Unifra. Essa reportagem já rodou no Jornal da Unifra, já rodou também no Universo Unifra. As pessoas, inclusive, podem conferir. E está no nosso canal do YouTube e também na página do Facebook. Uma entrevista bem bacana que a professora fala sobre um projeto que ela desenvolveu junto com outras instituições de tecnologia lá em São Paulo. Temos uns 40 segundos para você falar. Pode falar, por favor. Sobre a preparação dos atletas para esgrima, desde os movimentos, a questão evitar lesões. Até uma menina da seleção brasileira saiu da primeira luta com uma lesão no joelho. São colocados eletrodos no corpo, são 18 câmeras num laboratório, onde eles conseguem perceber todos os movimentos do atleta, ou seja, corrigir performance e ao mesmo tempo evitar lesões. Muito legal esse projeto. Outra imagem forte até agora da Olimpíada foi o acidente da ciclista, né? Sim, ela liderava a prova, ela caiu todo de cabeça. Nos últimos metros, teve atleta, o ginasta norte-americano também, que teve uma fratura. Foi um francês que fraturou a perna. Que teve uma fratura na perna, mas o acidente da ciclista foi umas imagens muito feias, né? Daquilo que a gente... Mas olha só, vale a pena a gente conferir, porque é legal, tecnologia desenvolvida em parceria, né? Saindo aqui de Santa Maria, de uma professora aqui do Centro Universitário Franciscano, para ajudar os atletas brasileiros da esgrima. E é muito legal mesmo, olha, as imagens, assim, olhando o projeto e vendo como foi desenvolvido, como a tecnologia foi transformada em estratégia para os atletas, é muito legal mesmo de ver. Você pode ir lá e acompanhar no Jornal da Unifra da edição de fim de semana ou então no Universo Unifra no YouTube ou no facebook.com/TV Unifra. Legal. Central do Esporte está entrando na reta final. Quero mais uma vez agradecer ao professor Henrique Braibante. Professor, boa sorte no próximo sábado e que venha a segunda fase aí para, muito provavelmente, o senhor estar presente aqui de novo para a gente bater mais um papo sobre o futsal. Então, obrigado, agradeço, né, pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. É uma medalha que eu tenho por estar conseguindo explanar um pouquinho, né, o nosso trabalho. Convido todo mundo a acompanhar, né, a União, que está tentando não só pro futsal, mas também mostrar que o esporte vale a pena, é legal a gente, né, cultivar as modalidades esportivas aí. E estou muito contente, né, em 2016 em poder estar representando a cidade de Santa Maria. Legal, nós que agradecemos. Professor Gilson, muito obrigado pela presença e parceria mais uma vez. Obrigado, Rogério, né, e muito feliz por esse desenvolvimento, né, do futsal de Santa Maria, né, com o próprio Campeonato Citadino, União e a UFSM no estadual. Legal. Acho que nós temos talentos, né, material humano de qualidade aí para tocar também o futsal da cidade. Legal. Quintana, obrigado pela parceria mais uma vez e pela presença. Obrigado e parabéns, professor. Siga esse trabalho que a gente tem muito orgulho em acompanhar aqui, em divulgar os esportes da cidade. Viu? Central do Esporte está ficando por aqui. Quero usar uma palavra que é do professor Gilson Piber para terminar, hein? Nesta quarta-feira, avante Maria Portela na Olimpíada, na categoria médio para mulheres até 70 quilos no judô. Um grande abraço a todos. O Central do Esporte volta na semana que vem. Tchau!